Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, comigo, Guilherme Campos, e com ele, Levi Jambeira. Fala, rapaziada. Vamos para mais um episódio do nosso querido Virada Paulista Podcast que nós tanto amamos. E bora lá. Dessa vez a gente vai falar muito sobre o São Paulo, que tá numa sequência aí de 10 jogos sem perder, 9 com o Dorival e 1 com o Rogério Ceni. E também vamos falar um pouquinho sobre o Clássico da Saudade, que ficou em 0x0 na Vila Belmiro. Bom, vamos começar falando do São Paulo, né, Levizão? São Paulo que tá numa sequência, como eu falei, muito boa. São 10 jogos sem perder. E que mudou totalmente da água para o vinho, né, com o Dorival. O que você acha que o Dorival fez que fez essa equipe do São Paulo mudar magicamente, assim? Primeiramente, o Dorival fez o que os técnicos costumam fazer, que é dar moral para os seus jogadores. O Dorival deu moral para os jogadores, recuperou alguns jogadores que estavam em baixa. Posso citar, por exemplo, o Nestor no meio-campo, está jogando muita bola no comando do Dorival. O zagueiro Beraldo, cada vez melhor. Esse zagueiro tem um potencial muito alto de seleção brasileira, um potencial assim enorme. É um dos jogadores que o torcedor São Paulino mais... já do Levizão, né? O Beraldo já virou queridinho do Levizão. Beraldo já tem qualidade. Ele é um dos jogadores preferidos aí dos torcedores são paulinos nos últimos tempos. E contra o Corinthians também eu pude acompanhar de perto ali o zagueiro, prestando muita atenção na atuação dele, e ele fez uma atuação brilhante, assim, jogou muito bem mesmo. E aqueles jogadores que já tinham destaque um pouco antes, continuam com um bom destaque, que é o Wellington Rato, que vem jogando bem, Caleri, que sempre quando está disponível vem jogando bem, e o goleiro Rafael, que é um dos melhores goleiros da temporada até aqui. É um goleiro muito seguro e um goleiro muito bom, onde o São Paulo consegue ter confiança nele. Que depois do Rogério Ceni, o São Paulo teve confiança em poucos goleiros. Acredito que o Rafael é um deles. Então, se eu pudesse citar um ponto, eu começaria e terminaria com a confiança dos jogadores. O Dorival recuperou a confiança nos jogadores e muitos jogadores que não estavam rendendo antes estão rendendo com ele novamente. Exatamente, eu acho que esse é um dos principais requisitos, né? A gente viu principalmente nesse último jogo contra o Vasco, que é uma equipe que não desiste, é uma equipe que, apesar de ter saído na frente por 2x0, ter tomado o empate, não se abalou e foi buscar a vitória nos últimos minutos. Então acho que o aspecto mental do Dorival ajudou bastante. E você falou do Rafael, acho que é um ponto interessante da gente falar, porque aí, falando do Rafael, nós já falamos de um setor que melhorou bastante, que é o setor defensivo do São Paulo. A gente, apesar de o Vasco ter feito 2 gols em algumas falhas ali, ter abrido 2x0 e tomado um empate, como eu já falei, o São Paulo evoluiu bastante ofensivamente, encaixou a dupla ali, Arboleda e Beraldo, que é uma grande surpresa. O Beraldo, né, um jogador da base, que já tinha subido com o Rogério, já vinha ganhando espaço, mas com o Dorival parece que o Dorival conseguiu potencializar mais o talento do garoto e está ganhando muito destaque. Acho que essa evolução, a gente viu a evolução do Rafael também, mas acho que se dá também a evolução da linha defensiva, né, Levi? A linha defensiva do São Paulo vem jogando muito bem. Ontem jogou Diego e Beraldo, foi uma dupla segura, 2 garotos jovens, mas geralmente jogaram Arboleda e Beraldo, como o Guilherme disse. O Arboleda é um jogador muito seguro, é um jogador que a torcida também gosta muito, porque apesar de ter a fama de baladeiro, de que curte a noite e tudo mais, o Arboleda dentro de campo representa o torcedor, e é uma zaga muito segura. Então o sistema defensivo do São Paulo vem jogando muito bem, são jogadores que já têm a confiança do técnico, e o mais questionável aí, tanto no âmbito pelos torcedores e no âmbito também ali por quem acompanha, alguns jornalistas, é o lateral esquerdo Caio Paulista. Ele é o que destoa mais assim do sistema defensivo do São Paulo, mas também não é aquilo ali que esteja a pior coisa do mundo, o pior lateral da Série A, porque se tivesse já teria mudado. Se não mudou, é porque não está tão ruim assim como o torcedor. Às vezes eu vejo criticar demais o Caio Paulista. Realmente ele precisa melhorar.
ele não vem rendendo num nível aceitável para um clube como o São Paulo, mas eu acredito também que, mesmo com ele, o São Paulo vem tendo muito destaque no sistema defensivo. Então, quer dizer que ele sim precisa melhorar, mas ele consegue ter uma atuação, pelo menos, com que garanta a vaga dele entre os titulares. Eu acho que essa parte das laterais que você falou, realmente o Caio Paulista ele é o mais questionável daí, mas também não é como se ele viesse comprometendo muito, assim, que fizesse com o São Paulo perder esses jogos. Aliás, o São Paulo tá invicto a 10 jogos, a gente já falou várias vezes aqui, tá até um pouco prolixo. Mas, pô, antigamente, com o Rogério, a gente via que o São Paulo sofria muito com bola nas costas dos laterais, era sempre uma avenida, porque eles estavam muito mal protegidos. E agora os laterais acho que têm um posicionamento melhor, estão mais protegidos pelos jogadores de meio de campo. Então essa avenida nas laterais, o São Paulo acabou corrigindo. E querendo ou não, isso acaba refletindo no número de gols que a equipe tem sofrido, que é menor. A equipe tem conseguido achar uma escalação ideal, como você falou que foi o Diego que jogou, mas a dupla que está funcionando muito bem. O Rafinha na direita, apesar da idade, está jogando bem, apesar daquele pênalti bem discutível contra o Corinthians, que eu não achei. Mas... Já é a segunda vez que o Guilherme fala que ele não achou, parece que não superou esse pênalti contra o Corinthians. No dia que a gente fez o episódio reagindo a esse jogo, falou que não foi pênalti, agora reforçou que não foi pênalti. Ele não esquece o pênalti aí que deram pro Corinthians no Clássico. O cara tá sonhando com esse pênalti já tem algum tempo. Pra mim é um erro de arbitragem. É que se eu falar, pô, o Rafinha tá jogando bem, as pessoas já podem até pensar, pô, ele cometeu um pênalti contra o Corinthians. E aí eu já falo aqui minha opinião que eu não achei pênalti. Mas eu acho que o São Paulo alinhou ali o sistema defensivo e isso vem muito por conta do meio de campo. E um dos caras que vem se destacando bastante no meio de campo é o Pablo Maia. Ele evoluiu bastante, apesar de ter falhado no jogo contra o Vasco, né? Mas a evolução dele com o Dorival é notória. O Dorival conseguiu arrancar o máximo e ele tá fazendo isso com vários garotos da base. O Beraldo, o Pablo Maia, o Nestor recuperou o futebol dele. Se a gente for voltar no começo da temporada, quem que era o meio-campo do São Paulo? A gente não sabia quem que era indiscutível. Hoje o Pablo Maia é indiscutível. O Mendes, que foi uma contratação de jogador de Copa do Mundo, que o Rogério pediu, praticamente nem joga com o Dorival. Então ficou um rolo ali no meio de campo que a gente não sabia quem que jogava naquela equipe do São Paulo, e acho que o Dorival ele conseguiu estabelecer ali um meio de campo forte. O Pablo Maia, para mim, é uma das grandes surpresas. O torcedor já não estava indo muito com a cara dele, né, o Levi? E, pô, o Elton Rato continuou, manteve o nível que ele estava com o Rogério. E antes, nesse meio de campo, que era só ele que parecia que jogava, agora tem ele, tem o Nestor e outros jogadores que vêm entrando aí, como o Luan entrou no último jogo, jogou bem também. Então, eu acho que a gente tem que destacar que o São Paulo, com o Dorival, está potencializando muito os garotos da base. Não sei se você concorda comigo. Concordo, foi o que eu citei. Eu dei o destaque ali no Beraldo e no Nestor. Para mim, são os grandes destaques. Ele já veio com um destaque diferente do Pablo Maia, mas é um ponto positivo no Dorival. A recuperação da confiança dos jogadores de São Paulo no geral e a recuperação dos jogadores da base também. Exatamente. O Dorival que chegou para mudar como o São Paulo jogava. O São Paulo com o Rogério era um time que parecia ser meio sem objetivo, né? Um time meio que ficava rodando a bola, às vezes parecia que a vontade também não estava lá em cima, né, dos jogadores, e aí isso acabava atrapalhando um pouco. Era uma equipe que se abatia fácil com gols sofridos, hoje não se abate tanto. E o Dorival ele fez basicamente o que ele faz na maioria das equipes dele. O que ele fez nos trabalhos mais famosos dele, agora o Flamengo recente, o Santos de 2010, todos os Santos que ele dirigiu, né? Todos os anos que ele dirigiu no Santos, que é uma equipe rápida de transição, então é uma marcação muito forte, jogadores rápidos para poder surpreender não só no contra-ataque, mas sair com jogadas de velocidade para poder pegar a zaga um pouco desprotegida. Outro cara que a gente... Acho que o Dorival mudou só um ponto aqui que eu queria levantar. Acho que o Dorival mudou um pouco porque então eu consigo ver algumas diferenças, assim. O Santos do Dorival para o São Paulo do Dorival. Eu consigo ver algumas diferenças. Eu acho que o Dorival se adaptou muito bem conforme os anos.
e ele é um treinador que faz a sua equipe jogar, ele não é um treinador reativo. Então, o Dorival, quem diria, vem com um bom trabalho do Flamengo e aparentemente um começo animador com o São Paulo também. Mas só para ressaltar, quando eu falo que o trabalho de transição dele é muito bom, eu acho que ele fazia isso no Flamengo também, apesar de não ter jogadores rápidos, mas ele explorava muitas pontes, e o Rodinei foi muito usado. A gente viu o principal e os laterais ganhavam muito destaque, principalmente o Rodinei, por conta, né, desse jogo de transição. E não é, a visão do jogo de transição, não é só jogar em contra-ataque, né? Que o time é só contra-ataque. Transição é em 3, 4 toques, trabalhar bem a jogada de forma rápida, que os jogadores estão posicionados e cria uma jogada de perigo, né? Isso que para mim é a transição. E o Dorival faz isso muito bem no São Paulo. Não é que ele fazia isso no Santos, ele não era um cara de contra-ataque no Santos. O Santos nunca foi um time de retranca e contra-ataque com o Dorival, sempre foi um time muito ofensivo, mas era um time de transição em 3, 4 toques, estava algum jogador na cara do gol. E eu vejo que ele faz isso com o São Paulo. O São Paulo criou contra-ataques, vem criando contra-ataques mortais, vem criando jogadas rápidas, mesmo sendo trabalhando elas. Então acho que o Dorival ele tem uma ideia muito tática. Ele foi muito julgado por muito tempo por ser um técnico que só teve sucesso no Santos. E eu acho que esse trabalho com o Flamengo fez as pessoas abrir um pouco a mente de que ele realmente é um bom técnico, e abriu até a minha mente, porque eu achava que realmente ele era um pouco limitado, mas ele mostrou no Flamengo e está mostrando agora no São Paulo que ele tem várias vertentes, que ele é um dos melhores técnicos que a gente tem hoje no futebol brasileiro, com certeza. Então acho que o último ponto que eu queria falar, Levi, do São Paulo, é que ele tá o cara que acho que a gente precisa falar, porque ele foi um dos pivôs da saída do Rogério, que criou uma discussão muito grande ali, e porque ele não era utilizado. Foi uma contratação que o São Paulo, como é que eu posso dizer? O São Paulo ele apostava, né? Apostou na contratação do Marcos Paulo, e o Rogério não botava para jogar, e aí gerou toda aquela confusão lá do Marcos Paulo curtir um post de criticando o Rogério por não ter colocado ele, e aí o Rogério ficar puto e acabar discutindo ali com o Marcos Paulo, expondo os jogadores, outros jogadores não gostaram e tal. Foi um pivô da saída do Rogério, com certeza, um dos momentos em que a gente começou a ver que o barco estava afundando, né? E ele tá jogando bem, ele tá contribuindo bastante, fazendo gols, dando assistências. É um jogador que tem qualidade. Acho que o Dorival resgatou essa forma alegre dele jogar, porque mesmo, se a gente for lembrar, no último jogo do Ceni, ele faz o gol, né? O Marcos Paulo ele faz o gol, que é contra o time da Venezuela lá, que agora me fugiu o nome, que é um nome bem nada a ver. Mas o jogo estava muito ruim do São Paulo, um jogo péssimo do São Paulo, e o Marcos Paulo acabou fazendo ali um dos gols, e o São Paulo venceu por 2-0 e logo o Ceni demitido. Então, eu não sei se você tem alguma coisa para falar do Marcos, mas eu acho que ele está sendo uma peça importantíssima, assim como o Luciano também evoluiu na mão dele, que o Rogério, eu acho que ele era camisa 10 e a gente viu que não era. O Dorival posicionou ele de uma forma para jogar perto do Caleri, e é isso, ele tem que jogar perto do Caleri. E, bom, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Levizão. Acho que se você quiser falar do Marcos Paulo, se você quiser falar um pouco do Luciano, que são jogadores que estão correspondendo bastante com o Ceni e não vinham rendendo. Né? Então, eu não tenho muita coisa para agregar sobre o Marcos Paulo. Acho que o que você falou tá certo. Eu acho que o Luciano é bizarro, porque parece que às vezes a torcida do São Paulo tá amando o Luciano, ele tá rendendo muito bem, e parece que ele tá às vezes sumido e na sombra do Caleri, ou se escorando numa boa fase do Caleri também. Eu já li muito isso aí. Então o Luciano ele é um meio que um jogador de fase, assim. Tem hora que eu acho que o torcedor tá amando ele, tem hora que eu acho que o torcedor tá não gostando muito dele, já tá meio odiando. Então o Luciano ele é uma balança. Eu acho que o Luciano ele precisa ter mais regularidade na carreira dele. Desde o Corinthians foi assim, era um jogador que altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos. E no São Paulo tá assim também. Agora tá no alto, pode estar inclinando, né? Querendo ficar no alto, mas já teve no baixo, como já teve no alto. Então acredito que o Luciano precisa mais de regularidade.
não dá para chegar aqui e já despejar elogios para o Luciano, ou até críticas mesmo, porque ele não é um jogador que ele mantém uma sequência ruim ou uma sequência boa. Ele é um jogador que ele sempre está variando. Então, acredito que isso é um ponto já para se dizer da carreira do Luciano, que já não é mais nenhum garoto, já é um cara já mais experiente. Então, precisa ter uma certa regularidade na carreira dele, que até agora ele não mostrou muito. Exatamente, o Luciano, como eu já falei, eu gosto muito dele, como você falou, ele oscila bastante, mas agora ele está numa boa fase e acho que da tropa do Dorival é isso aí, né, o Levisão? O Dorival conseguiu encaixar esse time, conseguiu fazer esse time jogar bola, coisa que acho que muitas pessoas duvidavam, achavam que o material ele era escasso. Com o Ceni, tinha gente que defendia o Ceni, mas tinha gente que acreditava que a chegada de outro técnico poderia mudar e realmente não mudou. O Dorival chegou aí para mostrar que esse time do São Paulo pode brigar sim por coisas grandes na temporada. E eu tô começando a enxergar o São Paulo disputando pelo menos os campeonatos de mata-mata aí, conseguindo talvez uma vaga na Libertadores aí, pré ou direto. Direto eu acho mais difícil, mas uma pré eu acho que o São Paulo, se continuar nesse ritmo, nessa pegada, é claro que uma hora vai perder, não tem como, né? Tá 10 jogos sem perder, mas uma hora vai perder. E pô, eu vejo o São Paulo brigando muito forte, e principalmente acho que na Copa do Brasil, o São Paulo eu acho que vai mirar. Um Dorival vai mirar a Copa do Brasil. E assim, por mais que tenha times muito bons na Copa do Brasil, tem o Atlético Mineiro, tem um baita elenco, Palmeiras, Flamengo, são os 3 melhores elencos do Brasil. O Fluminense está ali também, aliás, ou vai ficar Flamengo ou vai ficar Fluminense, né, nas quartas de final. São porque se você passar das oitavas, são mais 6 jogos. 6 jogos, o ida e volta. Mata-mata, às vezes, é onde times que não têm um grande elenco podem se destacar. E eu acho que eu tô botando as minhas fichas no São Paulo para ver se sai essa zica aí da Copa do Brasil e o São Paulo conquista a sua primeira. Vou falar agora do clássico da saudade, que o torcedor do Santos tem saudade da época que o Santos conseguia ganhar as Palmeiras, apesar do resultado não ter saído tão mal assim pro Peixe, né? Foi 0-0. Eu estava lá, estava em loco, acompanhei ali a chegada da torcida do Santos, a chegada do ônibus do Santos ali com a torcida, fiz alguns vídeos. Mais para frente vai sair um Reels aí, não sei se nessa semana ou na outra, dependendo muito da minha disponibilidade para poder editar esse Reels aí. Então, vai sair um conteúdo aí legal sobre a Vila, de como é ver um jogo na Vila e tal. E, bom, o jogo não foi meio xoxo, né, Olivia? O jogo foi meio morno, não foi aquela coisa que a gente esperava de um clássico, né? Tipo, as duas equipes por muitas finalizações, bola na trave, goleiro defendendo. Não teve isso. Mal teve chute no gol de perigo. O Santos até chutou mais que o Palmeiras no jogo. O Santos chutou 4 bolas no gol e o Palmeiras chutou uma só. No assistente do Abel, o João Martins, se eu não estou enganado o nome dele, reclamou muito sobre o gramado da Vila Belmiro. Eu acho que ele deu uma exagerada. É claro que o gramado da Vila ele não está dos melhores hoje em dia, até porque, segundo informações aí do Ademir Quintino, que ele conhece bastante gente lá no Santos, é época de trocar gramado, e o gramado do Santos é natural, diferente do gramado do Allianz, que o Palmeiras está acostumado a jogar, e que é sintético, né? Mas, assim, não é que o gramado do Allianz Parque é o melhor gramado do mundo, né? Não sei se você concorda com a reclamação do João Martins aí, que o Palmeiras foi prejudicado pelo gramado, ou se você acha que foi só uma tentativa do assistente do Abel de meio que desmerecer um pouco a partida que o Santos fez para anular o Palmeiras. Foi um pretexto, o cara usou ali do pretexto. Não acredito que isso vem na mesma opinião do Abel, acredito mais que seja algo da cabeça do auxiliar mesmo. Como você disse, o gramado do Allianz não é referência no país. O Allianz não é referência em gramado no país, assim como a Vila Belmiro também não é. Então, não é tanta diferença de jogar em um gramado do que jogar no outro gramado. Então, com certeza foi um pretexto que o auxiliar do Abel usou para que possa maquiar o empate, que não é um resultado ruim para o Palmeiras, fora de casa, mas também
Foi um resultado bom. Um resultado, né, como o jogo. Meia boca. O resultado meia boca, o jogo meia boca também. Foi um jogo empolgante. Não há nem tantas coisas para comentar assim, porque literalmente não foi um jogo empolgante. Não foi um clássico legal de assistir, empolgante. Até para quem é amante aí das confusões do futebol brasileiro, não teve confusão, não teve cartões vermelho, não teve nada disso. Não teve nada no jogo, praticamente. Foi um jogo bem xoxo mesmo. Mas esse pretexto do auxiliar do Abel não cola. Eu acho que ele foi muito mal, até porque depois que do último jogo do Brasileirão, né, o Abel, ele falou em coletivo, falou sobre a Vila Belmiro, elogiou, falou que é um caldeirão, que ele estava triste, que não ia poder jogar num estádio icônico, né, que não ia poder jogar, que nem ia poder estar comandando o time num estádio icônico, que ele gosta de ir lá, até porque recentemente ele tem ido lá e tem sido um visitante indigesto. Eu acho que o que fica mais desse clássico aí para a gente analisar é a baita partida do Joaquim, o melhor do jogo, disparado, jogou muito, vem provando que o Santos não precisava tanto assim do Bauerman, que apesar da defesa ter melhorado, trocou uma peça e continua a mesma coisa. E aí a gente vê o trabalho do técnico, que não é por conta do jogador que está lá, e sim por conta de todo um sistema defensivo do Santos que melhorou. E por incrível que pareça, Levi, o Santos é a melhor defesa do campeonato junto com o Cruzeiro. O Cruzeiro joga só na segunda-feira, né? Então o Cruzeiro tem um jogo a menos. Ambas as equipes levaram 5 gols. E eu queria saber de você se você também viu essa evolução defensiva do Santos e se você acha que o Santos só precisa conseguir um equilíbrio ali entre a defesa e o ataque para ser uma equipe competitiva e alçar voos maiores na temporada. Não sei, quem sabe chegar longe nas competições de mata-matas ou até uma pré-libertadores, ou você acha que, infelizmente, o Santos não vai, provavelmente com os jogadores que tem, com os problemas de lesões aí, o Soteldo e Mendonça não ficou, vai ser uma equipe que vai ficar ali meio de tabela e brigar mesmo para não cair? Para mim é uma resposta fácil. Por mais que o Odair tenha alterado o sistema defensivo do Santos, é uma equipe de piso bom, é um bom piso do Santos. É uma equipe que tem alguns jogadores de grande valia, ou seja, tem garotos que são bons de bola e tem alguns jogadores mais experientes que são bons de bola também, como o Fernandes no meio campo, o Dodi também, o Soteldo, o goleiro João Paulo, o zagueiro Joaquim. Então, o Bauerman, que estava à disposição, agora já não está mais. Então, é uma equipe de piso bom. Eu consigo ver o piso do Santos bom, ponto. Agora é uma equipe de teto baixo. Eu não consigo ver essa equipe do Santos com um teto muito promissor, principalmente com o Odair Hellmann. Eu acho que ele entrega para você o arroz com feijão e ponto. Ele não vai ser um técnico para entregar para você mais do que ele já vem entregando. Então, por isso que eu acho que a equipe do Santos é uma equipe de piso bom, piso padrão e teto baixo. Então, eu acredito que o Santos não vem para brigar por nada essa temporada. Posso estar enganado, assim, isso é só a minha opinião mesmo. Eu não acredito que o Santos venha brigar por nada. Eu acredito que o campeonato do Santos é sul-americana, meio de tabela do Campeonato Brasileiro, e ver o que o Santos vai conseguir fazer nas outras competições. Mas não acredito que o Santos... eu acredito, quer dizer, que o objetivo do Santos seja chegar o mais longe nas outras competições e apenas isso. Não acredito que a diretoria tenha traçado algum objetivo de semifinal, final. Eu acho muito difícil. Eles traçaram, viu? No começo do ano, o mais icônico, se a gente for lembrar, é que eles traçaram que o Santos ia chegar na final, né? Tipo, ia ser vice-campeão paulista. Eles nem falaram que o time vai chegar e vai ganhar. Eles pensaram em ser vice-campeão paulista. E o Santos nem se classificou para o mata-mata. Então eles traçaram, se eu não me engano, o semifinal da Copa do Brasil. Eles fizeram um negócio, tipo, o 6º lugar do brasileiro. Era um negócio, eu não lembro se é o 6º exatamente, mas era Libertadores ali. Pois é. Então é um negócio surreal que a diretoria do Santos traçou para essa temporada com esse elenco aí que eles montaram. A minha opinião é essa aí. E eu acredito que essas últimas atuações do Santos, principalmente pelo balanço defensivo da equipe está sendo bom,
se você for pegar uma média dos últimos jogos, alguns torcedores podem ter entrado no barco de que o Santos pode conseguir mais coisas e não enxergar a realidade. Então tá aí para eu falar essa realidade que eu vejo, que posso estar errado, como eu disse, mas é apenas a minha opinião. O Santos de 2023 é uma equipe que tem o teto, ok, um teto que vai te entregar um piso que vai te entregar alguma coisa, que é o que alguns jogadores podem entregar, mas é uma equipe de teto baixo, que não tem tanta evolução assim. Você citou a evolução defensiva do Santos, realmente o Santos evoluiu muito defensivamente, acho que é o principal quesito que a gente pode falar do Odair, né? E eu até brinquei lá na hora do jogo lá com a rapaziada que o Santos parece uma equipe de NFL, né? Arrumou um técnico de defesa, agora tem que arrumar um técnico de ataque, né? Esse aqui manja aí. Porque o ataque do Santos é, mano, inexplicavelmente nulo. Inexplicavelmente não, mas esse jogo contra o Palmeiras tinha explicação. O Daí é o coordenador defensivo, agora precisa arrumar um coordenador ofensivo pro Santos. Precisa. Como nas equipes da NFL. Exatamente, precisa, porque realmente parece que ele não consegue desenvolver esse lado, e eu não sei se é pela falta de jogadores, porque o time consegue criar quando tem espaço. Quando o Santos deu a bola pro Palmeiras, né, deixou o Palmeiras com a bola, e aí quando aparecia um espaço ali, ele criava oportunidades. O garoto David Washington tira a jogada da cartola, é impressionante que esse moleque joga de bola. E o Lucas Lima tentando se movimentando ali. O problema é quando acontece que nem aconteceu com o jogo do Bahia na Copa do Brasil, né? O Bahia já tinha vindo tomar de 3-0 porque veio para cima do Santos, deixou a linha alta lá na frente, e aí agora foi esperto, deu a bola pro Santos, deixou o Santos aí se matar para tentar criar alguma coisa e não conseguiu. Também acho que nesse jogo contra o Palmeiras que eu tava falando, o ataque estava bem mal, né? O Lucas Barbosa, o Ângelo não estava bem. O Lucas Braga começou, né? Entre o Barbosa depois, e o Barbosa simplesmente, eu não sei como ele tá num time grande, porque, pô, impressionante a dificuldade que ele tem de tratar a bola, pô, de domínio de bola, de noção de jogada. Teve uma bola que, pô, não sai da minha mente aquilo. Ele conseguiu dar uma meia-lua no Mike. E aí ele tava livre para correr, e era o Veiga que tava marcando ele. O Veiga não é marcador, pô. Você bota para correr e provavelmente o Veiga não vai. Não é o Gustavo Gomes que tá ali. Ele desesperadamente dá um bico para dentro da área, sem ninguém. Então, tipo, é um jogador que é afobado, não consegue. Eu não entendo como ele tá no Santos. E aí entra o Daniel Ruiz também, que não fez nada. O Santos realmente sofre muito com lesões e isso vem prejudicando. Agora, acho que falando um pouco do Palmeiras, né, o Palmeiras não muda muita coisa, que nem a gente comentou na rodada passada, que o tropeço do Palmeiras também não mudava tanta coisa. O Palmeiras é a equipe que vai brigar para ser campeão brasileiro. O Botafogo abriu 3 pontos de vantagem, mas também não é grande coisa. O Palmeiras, eu acho que nesse momento, que vai ter muito jogo, o Palmeiras tem ali Libertadores, tem a Copa do Brasil, acho que já vai poupar no jogo de volta e tal, mas é um mês que tá tendo muito jogo, o Palmeiras vai pegar e vai tentar se manter, né, lá em cima só. Se manter, e a hora que o negócio começar a pegar fogo mesmo, se não se desgrudar muito do Botafogo, vai pegar e vai tentar alcançar a equipe do Rio de Janeiro, que eu nem sei se vai chegar lá até o final, né? Então, acho que do Palmeiras, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, né? Não tem muito o que falar do Palmeiras por enquanto. Acho que a gente vai fazer um episódio mais para frente falando de alguns jogadores, né? O Zé Rafael, pô, jogando muito. E a gente trouxe até umas aspas do Abel, né? Nessa semana, lá no Virado, lá no Instagram do Virado. Inclusive, sigam lá, no Virada Podcast. Que ele falando assim... Pô, o Zé Rafael é um jogador sem vaidade, porque ele era 10 no Bahia, ele veio para cá e virou um 8 e agora ele virou um 5. Então, cada vez mais ele se distancia do gol e ele tem se dedicado e ele tem jogado muita bola. Realmente, o Zé Rafael se transformou num 5 de qualidade e é impressionante como o Abel consegue transformar as pessoas. Tem alguma coisa para falar do Palmeiras, Leandro? Nada, Zé Rafael é o trem do Alviverde, como dizem os torcedores do Palmeiras. Exatamente, o Zé Rafael vem jogando muita bola. E, bom, acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar. O episódio ficou meio aleatório um pouco em alguns momentos, mas
Mas deu para a gente falar o que a gente queria falar. Falamos do São Paulo, falamos desse clássico que não teve tanta coisa assim, não aconteceu nada de diferente. Clássico muito morno. Então, acho que a gente já pode encerrar aí, né, o Lelizão. Se você quiser já se despedindo da galera. De antemão, primeiramente, eu queria pedir desculpa aí, rapaziada, por esse episódio. A internet não está tão boa aqui, então, em alguns momentos, teve uma travada que, inevitavelmente, vai ficar aí quando for ao ar, depois da edição, porque realmente a internet hoje aqui não está muito boa. Então, esse é, primeiramente, aí, pedir desculpa por isso aí. Nos próximos episódios, com certeza, trazer um conteúdo melhor para vocês, mais preparado. Infelizmente, a internet brecou de fazer o nosso melhor hoje. Mas, fora isso, agradecer a todos pela presença, por mais uma vez aí escutar a gente, enfim, mandar para os amigos, familiares, enfim. Siga a gente lá nas páginas, fica de olho nos nossos conteúdos, estamos sempre postando. E até o próximo episódio. Exatamente, né? A internet, infelizmente, é um empecilho aqui que a gente vai ter alguns episódios, porque enquanto a gente não tiver o nosso próprio estúdio e o Levi voltar do Canadá, né? Pra gente poder fazer todo mundo junto, ao vivo, né? A gente vai ter esse empecilho da internet que às vezes vai acabar prejudicando o episódio. Mas é isso, galera. Eu acho que a gente falou tudo que tinha que falar. Vai ter episódio, acredito eu, vai ter episódio no meio de semana. Já faz 2 semanas em que o senhor Gama e o senhor Thiago Cansado Baiano não aparecem mais aqui no episódio para dar as caras para você. Torcia os ouvintes protestaram no CT. Eu e o Levi passamos impune, eles deixaram a gente está representando. Agora conversou com eles, a gente fez igual o Vanderlei Luxemburgo, conversamos com eles ali na porta do CT, eles abriram a brecha, falaram, não, vocês estão de boa, nosso negócio é com os medalhões, nosso negócio é com os medalhões. Os medalhões. Problema os medalhões. Exatamente, a panelinha do Cansado e do Gama tá difícil, os dois estão deixando um pouco a desejar ali, a torcida tá querendo tacar pedra no carro deles, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não pichem o muro do CT, a gente vai voltar na programação normal, tamo junto e falou.